Maí, você será o primeiro, tá? Ok, meu amadrinho. Olha lá, o Cláudio entrou. Cláudio, tá tranquilo o som? Quer fazer um teste do som, Cláudio? Ao vivo. Boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais uma noite do primeiro ciclo de debates, União e Comprometimento. Devemos agradecer aqui a todos, agradecer em especial por ser homenagem ao primeiro ano de gestão do nosso eminente irmão Aildo Virgínio Carolino, saudar ao nosso irmão Aildo Virgínio Carolino, aqui presente, eminente grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Devo saudar também o nosso poderoso irmão Eduardo Gomes de Souza, grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, hoje exercendo o cargo de secretário de orientação ritualística. Devemos saudar a todos os demais presentes, devemos saudar ao nosso irmão, venerável irmão Tales do Couto, ao poderoso irmão Antônio Pires, aqui vejo, do Grande Oriente do Brasil, do estado de São Paulo, ao poderoso irmão Daniel Quelete, palestrante da noite de ontem, grão-mestre do estado de São Paulo, adjunto, ao nosso poderoso irmão Gavioli, secretário de gabinete do Grande Oriente de São Paulo. Devemos saudar a todos os demais presentes, secretários, assessores, veneráveis mestres. Temos essa uma noite dedicada fundamentalmente aos veneráveis. Dedicamos essa noite para a integração das lojas de todo o estado do Rio de Janeiro. E, desde já, deixo claro que nós recebemos algumas reclamações por conta do não atendimento de uma ou de outra região do estado do Rio de Janeiro. Deixo claro a todos sabem que o maçom não é vaidoso, todos sabem que o maçom vive de combater as vaidades, os vícios, esse tipo de coisa. Nós procuramos aqui como critério escolher um venerável do norte do estado. Escolhemos o nosso irmão Elmair Marques. Escolher um outro irmão do sul do estado. Nós não estamos olhando o tamanho de loja, mas o irmão que estivesse lá na outra ponta, já junto a São Paulo, para que ele pudesse nos trazer a sua visão. Escolhemos o nosso irmão André Fontes. Procuramos um irmão qualificado da região serrana. Temos tantas cidades na região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Escolhemos o nosso irmão Robson Piso. Precisamos de um venerável da região dos Lagos. Escolhemos o nosso irmão Wilson França. Por favor, não me digam que a região, que a loja do nosso irmão Wilson França é na Baixada Litorânea, na Baixada Litorânea, na Casimiro de Abreu. Por favor. O irmão Wilson França aqui, muito capaz, representará todas as lojas da região dos Lagos, nós vamos entender. Nós buscamos um venerável da região de Niterói, São Gonçalo, escolhemos aqui na pessoa do nosso irmão Cláudio Vieira Santos, nós entendemos também ser um irmão capaz. Procuramos um venerável que pudesse responder e representar todas as lojas do Palácio do Lavradio e do município do Rio de Janeiro. Escolhemos o nosso irmão Gabriel Zéfiro, também por ser um irmão igualmente capaz. Tá? Nós faremos novos seminários, nós faremos novos ciclos de debate, serão seguramente incluídos os irmãos do Sul, eu costumo dizer do Vale do Paraíba, mas daqui do Sul do Estado, mais da região que pega a Via Dutra. Nós também teremos, porque merecem merecem ter as suas opiniões ouvidas, os irmãos da Baixada Fluminense, tanto Nova Iguaçu quanto Caxias. Os demais irmãos percebam que nós não temos aqui o irmão do Noroeste Fluminense, o irmão Elmair, tem a incumbência de representar também os irmãos do nosso querido Noroeste Fluminense. Tá? Então, esses foram os critérios utilizados. Os irmãos podem ter certeza que os nossos ciclos de debate não terminarão por aqui e outros irmãos seriam ouvidos. Mas, como nós temos 300 lojas no estado do Rio de Janeiro, ou aproximadamente 300 lojas, se nós fôssemos ouvir por 10 minutos cada venerável de cada uma dessas 300 lojas, teríamos 300 minutos. Então, é humanamente impossível, como é humanamente impossível admitir todos nessa sala, porque essa sala tem um número máximo de ocupantes. Então, nós correríamos o risco de convidar todos os veneráveis para essa sala,
os veneráveis não poderiam, a sala não comportaria o número de veneráveis que o Estado tem, e aí nós teremos outra insatisfação, que é aquele venerável que quis ser admitido na sala e que não conseguiu. Eu não tenho dúvida de que os irmãos são compreensivos ao extremo e o relacionamento fraternal haverá de nos guiar sempre. Assim sendo, eu vou partir à apresentação dos nossos debatedores da noite, sendo certo que cada debatedor terá 10 minutos. Para quê? Para trazer a sua visão do que está acontecendo na sua região. Eu tenho 25 anos de maçonaria, não me lembro de ter em um só local veneráveis de todos os cantos do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, debatendo o mesmo assunto e trazendo a todos os maçons, não vou dizer fluminense, mas todos os maçons do Brasil, a sua visão para o atual cenário. Nós temos aqui o nosso primeiro debatedor, o nosso irmão Elmair de Oliveira Marques Júnior, venerável mestre da loja Atalaia do Sul, um atalaiano, de Campos dos Goitacazes. O currículo profano, nosso irmão Elmair é securitário, trabalhando há mais de 14 anos na Aliança Seguro. Foi membro do Demolei, do capítulo 100 de Governador Valadares, e 355 de Campos dos Goitacazes. Companheiro do Arco Real, capítulo União de Goitacazes, iniciado em 11 de 8 de 2008, elevado em 19 de 10 de 2009, exaltado em 13 de 9 de 2010 e instalado em 7 de 6 de 2019. O segundo debatedor da noite é o nosso irmão André Fontes, venerável mestre da nossa querida loja União e Virtude de Paraty, 33ª circunscrição. Ele é engenheiro civil, sócio-gerente de uma empresa de engenharia, Magalhães Fontes Engenharia, construindo casas, pousadas, loteamentos em condomínios na região de Paraty. O currículo maçônico do nosso irmão foi iniciado em 11 de 12 de 2014, elevado em 14 de 12 de 2015, exaltado em 2 de 6 de 2016 e instalado em 15 de 6 de 2019. O terceiro debatedor da noite é o nosso irmão Wilson França, da loja Ortodoxa, de Casimiro de Abreu. O nosso irmão Wilson França é aposentado do sistema Petrobras, exercendo funções de supervisão e gerência. O nosso irmão Wilson França foi iniciado em 27 de 8 de 2011, elevado em 31 de 8 de 2012, exaltado em 15 de 3 de 2013 e instalado em 15 de 6 de 2019. O outro participante da noite é o nosso irmão Robson Piso. Nosso irmão Robson Piso é delegado, titular da 153ª Delegacia Policial em Cantagalo, bacharel em Direito pela Universidade de Estácio de Sá e bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal Fluminense. Foi iniciado em 24 de novembro de 2012, elevado em 2 de dezembro de 2013, exaltado em 27 de 10 de 2014 e instalado em 8 de 6 de 2019. O outro participante da noite é nosso irmão Cláudio Vieira Santos, venerável mestre da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Joaquim Gonçalves Ledo, número 1868. É contabilista, professor, sócio administrador de CVS Empreendimentos Comerciais e Serviços, conselheiro do Tribunal Regional de Contabilidade, vice-presidente do interior do Conselho Regional de Contabilidade, membro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é membro fundador da loja Estrela de Itaipu, número 3.591, e membro da loja Joaquim Gonçalves Ledo, onde foi iniciado em 19 de 11 de 96, elevado em 17 de 2 de 1998, exaltado em 13 de 4 de 1999 e instalado em 25 de 6 de 2019, por mim, é um orgulho. E o nosso último participante, não menos importante, é o nosso irmão Gabriel Zéfiro, venerável mestre da loja Fratelanza Italiana, no Palácio Lavradio. O currículo profano, nosso irmão Gabriel Zéfiro é formado em Direito, é professor, é coordenador da área civil de processo civil, presidente do Conselho de Magistrado, foi presidente do Conselho de Magistrados em 2012 e é desembargador no Estado do Rio de Janeiro. Foi iniciado em 27 de 9 de 2007, elevado em 16 de 10 de 2008, exaltado em 16 de 4 de 2009
e instalado em 27/6/2019. Este é o currículo dos nossos participantes. Esperamos a todos ter uma noite de debates bastante proveitosos. Eu passo desde já a palavra ao nosso querido irmão Elmair Marques. Por favor, irmão. Sapientíssimos irmãos, em especial o irmão Gedil, que estava agora há pouco na reunião, acho que está caindo, mas retorna daqui a pouco. Eminente irmão Aildo e irmão Eduardo, poderoso irmão André, veneráveis mestres, meus amados irmãos. Eu gostaria de agradecer, em nome da Loja Maçônica Atalaia do Sul, número 949, Cruz da Perfeição, esta oportunidade e responsabilidade de estar aqui em nome dos veneráveis mestres do norte e do noroeste do estado do Rio de Janeiro, ocupando essa importante live, reunião virtual, que sabe, histórica, né, para a nossa instituição, para o nosso próprio Rio de Janeiro. Meus irmãos, quando o irmão André nos comunicou, a gente ficou muito preocupado no que falar, mas estaremos aqui tentando expressar a real situação que estamos passando, né, no nosso mundo maçônico, com as diversas responsabilidades que hoje nós temos à frente de uma loja maçônica, da administração dela. Um fato, né, que a gente tem sentido bastante essa dificuldade, e aqui em particular Campos que está com lockdown, então estamos totalmente impossibilitados. Reconhecemos a responsabilidade, né, de estar à frente de uma loja, cuidando dos irmãos, principalmente os irmãos da idade mais avançada, entendemos isso, e estamos cumprindo esse isolamento de uma forma bem fiel, né? E com isso estamos já para fazer a nossa 7ª reunião administrativa virtual, conforme determinação e orientação do GOB, inclusive com a participação do irmão André Santos em uma delas, que foi de grande valia, e temos notado um lado positivo, né, com essa pandemia. A gente está percebendo um comportamento, né, bem diferente dos irmãos, inclusive percebemos até irmãos que estavam já afastados, se aproximando, irmãos que tinham, de repente, até algum tipo de dificuldade ou vergonha, né, de se comunicar, de falar, atuando com mais frequência. Sem dúvida, essas reuniões virtuais elas nos trarão grandes oportunidades e melhorias aí no nosso dia a dia. Uma delas é o que nós estamos percebendo hoje, esse estreitamento com o nosso poder central, com o GOB, podendo falar, ter um contato diretamente com o nosso irmão, eminente irmão doméstico, poderoso irmão Aildo, o que até pouco tempo era um pouco mais difícil pela distância, né, pelo nosso deslocamento. Mas temos hoje, meus irmãos, tido uma experiência muito positiva nessas palestras. A primeira que tivemos a ideia, até em função dessa questão da pandemia, da idade dos irmãos, foi de chamar os demolês para a nossa primeira palestra. Então, os irmãos, muito dos irmãos, a gente nota, nem conhece a instituição, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu sou o demolei, nem posso falar que fui, eu sou o demolei, então tive essa responsabilidade de chamá-los para perto da gente, para que eles pudessem, né, exibir e aumentar ainda mais aqui a visibilidade do nosso mundo maçônico, contar um pouquinho mais da história, tirar a curiosidade dos irmãos, né, de saber que não são só filhos de maçons, mas pode ser um sobrinho de um irmão, enfim. A segunda reunião foi com as filhas de Jó, que mais do que nunca a gente sente também uma dificuldade, uma carência, né, dessa divulgação dos trabalhos dela. E mesclando nessas reuniões virtuais, chamando alguns irmãos
né, para essas palestras, principalmente esses irmãos que a gente sabe que, de repente, têm um conhecimento um pouco mais profundo, um irmão que seja estudioso, um professor. Isso tem dado muito certo, a gente tem percebido hoje. E, por fim, na próxima, agora mesclando mais um pouco, vamos trazer uma pessoa de fora que a gente, né, fará no final da reunião com uma didática, né, um pouco mais atual do momento, sobre o que está acontecendo no nosso país e o que pode, as perspectivas, né? E também vamos trazer de interessante, nesse momento, a live da família. A gente está até intitulando a live da família Atalaiana, que nessa a gente vai poder estreitar um pouquinho aí os laços de amizade, de irmandade, estendendo para as cunhadas, que é um ponto muito importante também. E, com isso, meus amados irmãos, a gente tem tentado cumprir, né, as determinações, tem tentado, junto à tesouraria, manter, né, dentro das possibilidades, as obrigações, né, peculiares que a gente tem junto ao GOB, e, mais do que nunca, tentando, com os irmãos, flexibilizar ao máximo, né, a questão do pagamento, para que todos possam estar em dia. Meu irmão Emair. Acho que o nosso irmão Emair caiu, né? Eu acho que nosso irmão Emair caiu. Perdemos o sinal do nosso irmão Emair. Meu irmão André, por favor. Nosso irmão Emair não está solicitando retorno. Não. Vamos entrar, como a noite é cheia, nós vamos entrar com o irmão André Fontes, de Paraty, e depois nosso irmão Emair retoma a palestra dele assim que o nosso irmão André Fontes terminar. Irmão André, por favor. Ele caiu, sim. Com todo prazer, meu poderoso irmão André. Bom, primeiramente gostaria de saudar o nosso irmão mestre, Aildo Virgílio Carolino, nosso grão-mestre adjunto, poderoso irmão André Rosa, nosso irmão procurador da APAEL, poderoso irmão Tades do Couto, nossos poderosos irmãos presidentes do Tribunal de Contas Maçônico, Justiça Maçônico, Tribunal Eleitoral, que fizeram belíssimas explanações no início da semana. Gostaria de saudar o nosso eminente grão-mestre Eduardo Gomes. Gostaria de saudar nosso irmão Quelete, poderoso irmão Quelete, e aproveitar a oportunidade para parabenizar esse 1 ano de administração dessa dupla fantástica do nosso eminente irmão e do nosso poderoso irmão Aildo e André, que estão fazendo uma administração fantástica à frente do GOB-RJ. Administração moderna, administração consciente, e que somente com todas essas qualidades eles conseguiriam passar por um período turbulento de pandemia que estão passando, como se estivéssemos em mar de almirante, como dizem, né? Bom, eu tenho que agradecer em nome da União em Virtude Primeira, Oriente de Paraty, a escolha do meu nome, para fazer essa pequena palestra sobre a maçonaria em tempos de crise e dizer que essa escolha reflete bastante a aproximação do GOB-RJ, na figura principalmente do nosso poderoso irmão André, teve das lojas do interior. Essa preocupação em trazer para próximo ao GOB todas as lojas do interior, dar voz, dar oportunidade e conhecer as dificuldades e as particularidades de cada uma das lojas.
Isso se deu também através desses meios digitais, né? Grupos de WhatsApp, grupos de Zoom e Google Meeting, promovidos principalmente pela 33ª circunscrição. É uma circunscrição muito unida, muito forte, em que todas as lojas funcionam como se fossem uma. Todas as semanas nós temos reuniões, e essas reuniões têm nos ajudado a vencer todas as dificuldades. Começamos a fazer reuniões também com os mestres instalados. E é de grande valia, de grande importância, nós termos todo o apoio dos mestres instalados, nos ajudando a todos os veneráveis da região a passar por essa pandemia com mais serenidade, mais tranquilidade, usando da bagagem adquirida de todos os mestres instalados a favor dessa união das lojas. Em tempos de crise, surgem sempre oportunidades. São os desafios que nos fazem polir a nossa pedra bruta e conseguir ultrapassar todos os obstáculos. As ferramentas de reuniões virtuais têm conseguido aproximar todas as lojas. Nós, dentro da 33ª circunscrição, temos distância, por exemplo, da minha loja, a loja de Mangaratiba, onde está meu querido venerável Jorge Damião, 160 quilômetros de distância. Então, a intervisitação das lojas fica uma tarefa extremamente complicada, em função da distância. Mas esses mecanismos de lojas virtuais, de reuniões virtuais, me deram a oportunidade de ter uma aproximação com o Jorge Damião, que até então nunca tinha tido essa oportunidade. E foi fantástica a simbiose toda das nossas lojas. Bom, agora, como estamos falando de pandemia, tem toda aquela preocupação das lojas com a frequência, com os metais, com a dificuldade de cada irmão. Cada um está passando, está sentindo de uma maneira esse período. Na nossa região não é diferente, tá? Todos os irmãos estão sofrendo. Paraty é uma cidade turística que está fechada, nenhuma pousada está funcionando, nenhuma escuna está funcionando, e a grande parte da receita do município vem do turismo, a maior parte. Então, nosso tesoureiro, de um gesto maçônico muito bacana, teve a sensibilidade de propor em votação à loja que nós usássemos uma reserva que a nossa loja tem para eximir de mensalidade e outras taxas durante o período de pandemia todos os irmãos. Indiscriminadamente, todos os irmãos ficaram isentos de mensalidade. Para quê? Porque, a nosso ver, melhor do que ter essa reserva em caixa seria poupar o constrangimento de um irmão que está passando por dificuldade, acabar ficando em falta com seus metais ou acabar sendo obrigado a pedir o prazo, a não cumprir com suas obrigações. E eu acho que, discutido isso em loja, fiquei muito feliz porque a nossa loja toda, por unanimidade, aprovou, e com isso evitamos qualquer constrangimento aos irmãos que estejam passando por apertos financeiros durante essa crise. Tá? A outra coisa que eu gostaria de salientar foram que os trabalhos em loja continuaram. Vários irmãos tomaram à frente posições e foram trabalhar na loja, fazendo a manutenção, arrumando, detetizando, cuidando do nosso templo para que o templo estivesse sempre pronto a voltar a qualquer momento. E isso acabou criando uma egrégora, uma união muito forte de todos nós, cada um se doando um pouquinho para não perder o contato, não perder a dinâmica e manter a nossa loja muito forte. Eu gostaria também de citar o trabalho de todas as lojas da região. A nossa loja Sesc Centenário de Angra dos Reis está realizando a Academia Maçônica. Essa Academia Maçônica visa mantermos a instrução
e os debates em loja, todo durante esse período de pandemia. Então, uma vez por mês, nós nos reunimos, abordamos um tema e debatemos durante a noite com membros da loja União e Virtude, da loja União e Vitória, do Parque Mucaba, da loja Mangaratiba, e todos os irmãos que desejarem participar e conhecer essa academia maçônica que a SESC desenvolve. O convite vai estar na página do Facebook do GOB. É aberto a todos os irmãos. É muito importante para a gente manter a instrução. A instrução é uma coisa fundamental para evitar a evasão em loja. E gostaria também de falar que os trabalhos de benemerência, de apoio social à loja União e Vitória do Parque Mucaba continua também forte, sendo realizado, ajudando a comunidade. Então, apesar de todas as dificuldades apresentadas pela pandemia, a nossa loja, a nossa região tem passado com muita união, com uma egrégora forte por esses problemas. E isso tem sido muito bom. Eu vou dizer a todos que são esses momentos, são essas particularidades que nos faz crescer, que nos faz vencer obstáculos, vencer desafios e nos tornarmos mais fortes, mais talhados para um futuro que, com certeza, não vai ser o futuro, não vai ser o cenário que nós conhecemos até hoje. As mudanças virão e serão permanentes. Não existe mais o mundo como era até 3 meses atrás, 4 meses atrás. Então, se cada um de nós nos propusermos a trabalharmos, a nos esforçarmos, a vencermos esse desafio junto, a tarefa vai ficar muito mais fácil. E eu acho que esse é o grande papel da maçonaria, é nos tornar fortes como uma família, nos tornar fortes como irmãos, nos tornar unidos, sempre prontos a nos juntarmos e vencermos desafios, vencermos percalços da vida. Eu aproveito a oportunidade para, assim que essa pandemia passar, convidar todos os irmãos do Estado e fora do Estado a conhecer a cidade de Paraty, que foi uma cidade planejada por maçons. Existe a interferência maçônica em todos os 33 quarteirões do centro histórico. Nos casarões, você poderia ver os casarões antigos, eles retratam a história de cada morador que foi maçom na sua fachada. Você vai conseguir reconhecer símbolos maçônicos nas fachadas dos casarões e diversas particularidades da cidade de Paraty. Nossa loja teria imenso prazer em receber de braços abertos todos os irmãos, assim que passar a pandemia, para conhecer o nosso Museu Maçônico, um trabalho também muito bonito realizado pela União e Virtude. Loja que tenho imenso orgulho de fazer parte e tentar ajudar a crescer cada vez mais. No mais, fico muito feliz da oportunidade dada. Espero ter passado um pouquinho do retrato do que acontece em nossa região e agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Obrigado, meu querido irmão André. É de se ressaltar que o irmão André representa todos os irmãos da 33ª circunscrição, uma circunscrição que pega desde Mangaratiba até Paraty, e todas as semanas eu já participei de vários, o irmão André sabe disso, eles se reúnem virtualmente, todos os veneráveis, tem um grupo só de veneráveis, tem um grupo só de mestres instalados da circunscrição. Nós já, por determinação do irmão Ailton, já em contato com o irmão André, nós já combinamos uma excursão da família maçônica a Paraty. O irmão André sabe disso, mas nós fomos aí tomados pela pandemia. Infelizmente, esse ano restou com todas as nossas atividades, as atividades do grão-mestrado canceladas. Nós vamos retomar a palavra ao nosso querido Elmair, que nós vamos sair lá do sul do estado de Paraty para nós irmos para a nossa querida Campos dos Goitacazes, lembrando que o nosso eminente grão-mestre é campista. Por favor, irmão Elmair, prossiga. Obrigado, meus irmãos. Eu acho que minha net deve ter caído aqui, acabei desconectando, desculpa. Retomando, então, que eu estava aqui na pauta do alinhamento, né, da diretoria,
eu percebi nitidamente uma junção, né, uma aproximação dos irmãos também, né, da diretoria, cada um tentando exercer o que realmente o seu papel exige, desde da chancelaria, principalmente da hospitalaria, que está trabalhando incessantemente para que possamos passar por esse período da pandemia sem passar despercebido, né, cumprindo realmente aí as obrigações maçônicas. O que mais tem assim nos dado um grande prazer é ver hoje também o alinhamento entre os veneráveis aqui da nossa circunscrição, veneráveis também das nossas lojas irmãs, né, do Grande Oriente, que a gente tem o Tratado de Amizade com o Grande Oriente Independente também. Então, hoje foi criado Aprendiz Solidário, e com esse projeto que é dos irmãos, cada um, se quiser, doe o que quiser, contribua da forma que quiser, levando mantimento ou pegando mantimento com quem quer doar. Algum irmão está em casa, não quer sair de forma alguma, precisa comprar ali um remédio, vai e compra para o irmão, precisa fazer alguma doação, mas o irmão não quer, né, se expor pela idade em algum local. Esses irmãos estão aí unidos para fazer isso, e isso tem mostrado um bom trabalho realmente aí da maçonaria aqui no norte, noroeste do estado, principalmente aqui na cidade de Campos dos Goytacazes. Então, meus amados irmãos, como o amado irmão André Fontes falou agora, a gente percebe que a pandemia tem, né, nos feito aí com um alinhamento muito grande. Ele comentou agora há pouco da questão da administração e manutenção da loja. Hoje, inclusive, tivemos que ir lá, é um bombeiro, é uma questão elétrica, isso e aquilo. Então, a gente está arrumando a casa também para aproveitar isso, e não para. É o que a gente tem conversado com os irmãos. Meus amados irmãos, a gente tem trabalhado bastante, só não tem realizado sessões, agora é as virtuais. Porém, a loja continua da mesma forma, as obrigações a pagar continuam da mesma forma. Então, o que a gente tem tentado fazer nesse momento para que a maçonaria não passe despercebido são essas ações, e também tomo coro com o irmão André Fontes, convido aí a todos os amados irmãos que, quando passarem aqui a Campos, estiverem aqui na região, temos aqui 4 ou 5 lojas do GOBS, ao todo 7 lojas. Então, os irmãos, com certeza, terão aqui o prazer de vir visitar, e o que os irmãos precisarem, estaremos aqui à disposição para ajudar a extensiva a todos os familiares e parentes dos amados irmãos. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, poderoso irmão André Santos. Muito obrigado, irmão Maír. Muito obrigado. Os atalaianos sempre nos receberam muito bem. Muito obrigado. Assim como os irmãos das outras lojas de Campos dos Goytacazes. Tivemos aí, começo desse ano, já tivemos aí com o nosso sapientíssimo irmão Ademir Cândido. Irmão Robson Piso, por favor, nós gostaríamos de ouvir a sua visão, o irmão como representante da região serrana. Por favor. Cordial boa noite a todos. Eminente Grão-Mestre Hildo, poderoso André, cumprimento a toda a autoridade presente e a todos os ouvintes. Nós estamos à frente da loja de Bom Jardim, né, a Rio Branco 508. Bom Jardim é uma pequena cidade de 20 mil habitantes na região serrana, fica aproximadamente 20 quilômetros de Nova Friburgo. A nossa loja foi fundada em 1º de junho de 1896. Ela funcionou por cerca de 1 ano em Bom Jardim. Nesse 1 ano, ela foi vítima de atos de fanatismo e intolerância religiosa. Todos seus móveis, suas alfaias foram jogados à rua e incendiados. A partir daí, ela vai funcionar por mais 20 anos em Nova Friburgo.
E desde então, desde 1907, a loja, a gente não tem mais conhecimento do funcionamento da loja, não existe mais registro histórico. As datas foram recuperadas e, na década de 80, valorosos irmãos conseguiram sorrir a Rio Branco, já em Bom Jardim, e estamos tentando até hoje fazer alguns progressos. Enfim, problemas de administração de loja já é muito difícil. Administrar uma loja não é uma coisa simples, como alguns podem pensar, ainda mais em tempos de crise. E qual é a crise? Vamos identificar as crises. Nós hoje passamos por, eu identifico, salvo o entendimento dos outros irmãos, 4 grandes crises que nos assolam. A primeira é a médico-sanitária, a questão da pandemia. A segunda grande crise, ela é uma crise econômica-financeira, que ela já vinha antes do problema sanitário. Temos uma grande crise ideológica no país. E talvez a principal crise que eu verifico hoje é a crise de identidade. Identidade do maçom, identidade de quem está fora da maçonaria para poder entrar. Nós estamos numa loja que não há iniciações há cerca de 5 anos. As pessoas não se identificam mais com os valores da maçonaria. Isso nos assusta muito. Você trazer as pessoas de fora do convívio, a não ser que seja uma pessoa muito próxima, um grande amigo. As pessoas fora do nosso convívio não aceitam ingressar nos quadros da ordem, infelizmente. E o problema de identidade ele vai se revelar também nos maçons, naqueles que não pretendem continuar na ordem. A gente nós percebemos problemas profundos de evasão em toda a região. Evasão dos quadros da ordem. E ontem, a reunião de ontem, a palestra foi muito interessante, com o poderoso irmão Quelete, porque ele trouxe questões de perspectiva, de pontos de vista, nas questões do copo meio cheio, meio vazio, que ele bem colocou, e o comportamento frente a cenários adversos. Nesse ponto, eu gostaria de acrescentar que toda a administração de loja, identificadas todas essas crises, ela tem que passar necessariamente por um componente motivacional. E esse componente motivacional ele vai funcionar de uma forma intrínseca e estrutural, porque ela não vai depender apenas da pequena loja do interior, uma loja com 24 membros. Ela vai depender de toda uma instituição, porque quem está de fora, ela vai ter que se sentir motivada a ingressar na ordem. Ela tem que absorver aqueles ideais. E hoje a gente não percebe mais isso nos jovens, na comunidade em que a gente está inserido. Isso realmente me parece um dos grandes problemas hoje a ser enfrentado na administração de loja. Fora os problemas financeiros, fora os problemas de ordem sanitária, mas se não atacarmos o problema motivacional, a questão da identidade do maçom e da identificação do futuro candidato a ingressar na ordem, realmente a gente não vê um futuro muito luminoso à nossa frente. Eu fico muito preocupado. A gente tenta fazer reuniões, tentar encontrar uma solução para isso, uma microsolução, mas a microsolução ela realmente não atende
Nós temos páginas no Facebook, nós temos páginas em Instagram. Tentamos levar à sociedade alguns feitos dos maçons, alguns ideais maçônicos que a gente consegue replicar, mas a gente não tem obtido uma resposta muito boa nessa microforma de agir. Eu não sei, talvez nós necessitemos de uma ajuda um pouco mais organizacional, algo vindo realmente do GOB RJ ou do GOB Poder Central, de uma forma, entendo eu, as palavras do irmão Múcio, poderoso grão-mestre, foram muito interessantes, porque a simples forma de colocar num site a proposta de quem quiser ingressar na ordem, clica ali, coloca. É interessante, acho que é um canal, mas esse canal não está funcionando para a gente, né? Porque as pessoas aqui elas não sabem que existe esse canal. A gente publica, a gente divulga, mas essa informação não chega. Eu não sei como a gente vai conseguir fazer com que essa informação seja disseminada frente à população em geral. Fazemos palestras em escolas, mas o feedback não está chegando. Infelizmente, essa é uma grande crise e a gente vem identificando e realmente encontramos muita dificuldade para solucioná-las. Esse é o meu ponto de vista. Eu não queria me alongar muito, sei que os demais irmãos têm muito a falar, e agradecer a oportunidade de poder trazer aqui um pouco da nossa preocupação nesses tempos de crise. Obrigado. Irmão Robson Piso, nós aqui, eu, em nome do nosso eminente irmão Ailton Virgínio Carolina, que agradecemos a ideia da reunião desta noite, é que cada irmão, cada venerável mestre, representando cada região, traga a sua visão. Nós ficamos aqui muito gratos, todos nós, por estarmos ouvindo a sua visão para o atual momento da maçonaria. Em sequência, nós vamos chamar o nosso querido irmão Wilson França, representante da Baixada Litorânea, da região dos Lagos, por favor, de Casimiro de Abreu, da nossa querida loja ortodoxa, por favor. Nós temos outros representantes aqui presentes, nosso irmão Marcos Schuller, da loja Obreiros de Macaé, que eu tenho certeza que também é uma loja muito envolvida, o município de Macaé é muito envolvido com, tem estado, nós temos ciência que o município de Macaé é muito envolvido com a benemerência, ajudando aos irmãos, ajudando aos profanos, as pessoas de rua, moradores de rua. Nós temos acompanhado isso, sim, e é um projeto do município que merece visibilidade, nós temos acompanhado, tá, irmão Marcos? Irmão Wilson, por favor. Muito agradecido, meu poderoso irmão André Luiz. Inicialmente, agradeço ao grande arquiteto do universo pela vida e por suas oportunidades. E na semana em que é comemorado o primeiro ano da atual administração do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, eu faço proveito da oportunidade para parabenizar e saudar o eminente irmão Ailton Virgínio Carolino e o poderoso irmão André Luiz, respectivamente, grão-mestre estadual e grão-mestre estadual adjunto para a nossa jurisdição. Assim como estendo a minha fraternal saudação a todos os poderosos secretários estaduais e aos demais irmãos aqui já referenciados, em seus cargos e títulos. Assim como também saúdo a todos os respeitáveis irmãos que nos assistem. Quero dizer que
o honroso convite do grão-mestrado para a participação no debate desta noite traduz a responsabilidade atribuída às administrações de loja, principalmente quando métodos de gestão e rotinas da loja carecem de revisitação por força da crise instaurada. Nós sabemos, meus irmãos, que as crises exigem alternativas para a ultrapassagem do correlacionado período turbulento. Portanto, em termos de administração de loja, é necessário, ao nosso ver, perceber o impacto da crise sobre o quadro de obreiros de nossas lojas, a partir do conhecimento das peculiaridades dos irmãos. Temos finanças pessoais comprometidas, incertezas quanto ao próprio futuro profissional, negócios drasticamente afetados, estruturas emocionais abaladas e indefinições generalizadas. E é nesse contexto de um momento de isolamento social que a administração da loja e todos os irmãos do quadro devem coexistir, ainda que virtualmente, construindo pontes para o futuro pós-pandemia. Ao maçom e à administração da loja cabe o uso de ferramentas da razão. Portanto, vendo-a loja sob o prisma administrativo, urge conhecer suas forças, suas oportunidades, suas fraquezas para o momento e aquilo que a ameaça no enfrentamento da crise, de modo que todos estejamos prontos para os novos tempos que se avizinham. Considerando as forças da loja, temos os princípios da fé e da esperança, atributos maçônicos que nos motivam a permanecermos fiéis ao juramento prestado. Portanto, é a partir da rotinização das necessárias reuniões administrativas virtuais, é a partir de debates com foco na superação do atual momento pandêmico, e é por palestras de exaltação aos princípios e valores da família maçônica que a loja estará pulsando, viva, com força e vigor. Acreditamos nesse progresso. Em relação a oportunidades, o cenário é estimulante para a efetiva prática da fraternidade. É tempo de cuidarmos de nossas famílias e nós, reciprocamente, uns dos outros. O momento é de amor incondicional e de semeadura da esperança. Portanto, apesar do isolamento social, podemos levar alívio para os vulneráveis, através dos conselhos municipais, comunitários, que recolhem doações e as entregam a necessitados cadastrados, evitando assim a nossa exposição. Não importa se a discreta doação é de uma unidade ou de 1000 cestas básicas de alimento, por exemplo. Importa que a loja continue a louvar o princípio da caridade, preenchendo o espaço que lhe cabe no contexto social do seu município.
cabe à administração produzir estratégias para que a loja se mantenha regular junto à jurisdição e federação. A crise gera oportunidades para profundas reflexões e sabedores de que não mais seremos como antes. Cabe à administração da loja motivar os obreiros para o futuro que bate à porta do templo. Cabe à administração da loja antever o pós-pandemia e criar o seu próprio protocolo sanitário, técnico e adequado à realidade física dos irmãos e do templo, visando a futura retomada das sessões presenciais, incluindo alterações provisórias na liturgia das futuras reuniões. Cabe à administração da loja criar metas relacionadas ao período, sem abandonar as demais, definidas no início do biênio administrativo. Há muitas oportunidades em tempos de crise, e a natural evolução do pensamento maçônico é uma dessas possibilidades e oportunidades. Acreditamos nessa evolução. Quanto a possíveis fraquezas, sim, elas podem surgir em função da crise. Dizia Aristóteles, o homem é um ser social, pois precisa dos outros membros da espécie. Por isso, o isolamento social é vetor para o desânimo, que, por sua vez, é freio do bom trabalho, da proatividade e do prazer laboral. Uma loja maçônica opera em velocidade constante. Portanto, se o freio do desânimo, pessoal ou coletivo, é acionado, ocorrerá a indesejada tendência à inércia do irmão ou da loja. Sendo assim, cabe à administração motivar seus obreiros por intermédio de reuniões virtuais produtivas, por incentivo aos seminários virtuais e por criação de grupos de trabalho para apresentação de propostas específicas e aplicáveis ao momento. Cabe à administração da loja gerar interação virtual com outras lojas e irmãos externos ao meio do quadro, mantendo acesa a chama da universalidade maçônica. Quanto ao que pode ameaçar a loja, sim, a ameaça da resistência à mudança. Estamos em transição para o que é denominado novo normal, todos sabem. Porém, independente de quando retomaremos os trabalhos presenciais, certo é que novas práticas litúrgicas deverão ser incorporadas à rotina das sessões, ou não poderemos nos reunir no interior de templos. Sob a ameaça do contágio, nossos eventos sociais, nossas sessões magnas públicas, nossas visitações a lojas co-irmãs, nossos lanches, nossos ágapes, por bom senso, não voltarão a ocorrer em curto prazo. As mudanças necessárias, transformadas em novas práticas, poderão sofrer resistência. Isso é uma ameaça. O ir ao templo e lá encontrar restrições a antigos hábitos é uma ameaça à frequência. Porém, conclusivamente, ao considerarmos o conjunto de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças relacionadas à loja, percebemos que as grandes oportunidades do momento formarão barreiras contra fraquezas do período
assim como a força da loja, conterá toda e qualquer ameaça ao seu progresso, pois acreditamos na resiliência maçônica e estamos convictos de que conosco está o grande arquiteto do universo. Concluo agradecendo a todos os irmãos que nos ouviram, e em especial aos obreiros da loja ortodoxa, por decisões tomadas e pela esperança que trazemos em nosso peito. Era essa a manifestação, meu poderoso irmão André. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso querido irmão Wilson França, que, eminente grão-mestre, o nosso irmão Wilson França, e é importante que o nosso irmão Antônio Pires, o nosso irmão Gavioli, o nosso irmão Quelete, que são de São Paulo, o nosso irmão Wilson França irá parabenizar, presentear o nosso irmão Ailton Virgínio Carolino com um protocolo que a loja ortodoxa confeccionou, um apoio e integração com o poder público para procedimentos para o retorno dos trabalhos no pós-pandemia. Eu tenho mantido contato com o nosso irmão Wilson França, o nosso irmão já me mostrou o trabalho, um trabalho denso, um trabalho profundo, muito interessante, e que foi discutido, a loja ortodoxa tem muito contato com o poder público, foi discutido com o poder público e aprovado já, para que, quando retornem os trabalhos, a loja ortodoxa possa voltar, e eu acho isso importante para o Estado inteiro, desde que haja o aval, a chancela do nosso eminente grão-mestre, e isso pode servir para outros orientes também. Com a loja ortodoxa já tem um protocolo para voltar aos trabalhos quando isso for oportuno. Ouvindo a brilhante debate do irmão Wilson França, a intervenção do nosso irmão Wilson França, passo agora a palavra ao nosso irmão Cláudio Vieira Santos, da loja Joaquim Gonçalves Ledo, do Oriente de Niterói. Irmão Cláudio. Irmão Cláudio, seu microfone está fechado. Você precisa abrir seu microfone, irmão Cláudio. Opa, abri. Perfeito. Está aberto? Ouviram? Boa noite, meus irmãos. Nesse primeiro momento, eu manifesto aqui os nossos parabéns à administração do GOB-RJ, não só por este primeiro ano de zelosa, caprichosa e harmoniosa administração, mas como também pela iniciativa de promover este evento. Evento este que é nítido, ele está grandioso, ele está produtivo, ele está enriquecedor. Palestras que nós ouvimos e assistimos, que nos trouxeram conhecimentos desde a fundamentação do alicerce jurídico, da estrutura formal, da hierarquia da nossa entidade mãe, GOB-RJ, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo, e tão poucos de nós, exceto estes que vivem e que participam diretamente na administração da loja, mas eu não tenho dúvida que alguns irmãos pouco tiveram em suas vidas a oportunidade de reunir esse tamanho conhecimento. Diante da nossa experiência de administração na loja Joaquim Gonçalves Ledo, aqui no Oriente de Niterói, fato que, por coincidência do destino, hoje nós completamos um ano de administração. No dia 25 de junho do ano passado, neste horário, ou próximo deste, eu estava tendo a honra e o privilégio de ser instalado no trono de Salomão. E coisa que dobrou a minha responsabilidade quanto gestor presidindo aquela entidade e na condição de mestre instalado, porque nós tivemos o privilégio de sermos
os primeiros instalados na atual administração e contar com a presença do nosso eminente irmão Aildo e o nosso poderoso irmão André, fato que nos deixa mais feliz ainda, porque, embora aqui todos que eu vejo saibam, né, o irmão André ele é filho nativo da loja Joaquim Gonçalves Ledo. Aqueles que aqui não estão no vídeo, mas que estão participando através do Facebook, estão tendo a oportunidade de saber disto. A loja Joaquim Gonçalves Ledo, no oriente de Niterói, no bairro Riodade, tivemos o privilégio, né, de colocar irmãos, de originar, né, irmãos que galgaram próximo ou mais alto cargo na nossa hierarquia maçônica. E, diante da nossa experiência, né, eu peço ao irmão Marco Aurélio se ele pode disponibilizar o vídeo, irmão Marco Aurélio. Bom, eu não vou ter que pegar minha cola. Bom, falar de crise, não é? Eu sou bastante resistente em falar de crise. Eu sou contador de profissão, de formação acadêmica, tá? E analiso que a crise ela só existe quando dá imprevisibilidade. Você só vive uma crise quando você não teve a possibilidade e a oportunidade de se preparar para ela. Fatos que me incomoda bastante é nós falarmos hoje, diante de tudo que nós sabemos, administrar lojas em tempo de crise. A possível crise que está por vir ou que virá, ela não é imprevisível. Nós podemos mensurá-la. Nós temos como mensurá-la. Tudo que foi dito pelos nossos irmãos que antecedeu a minha fala são laboratórios que nós precisamos estudar, nos reunirmos e prepararmos atitudes para que essa crise não exista dentro de nossas lojas. É bastante interessante que todos nós sabemos qual vai ser o problema, mas o que nós estamos fazendo para conter o problema? Qual é o projeto? O que precisa ser feito? Nós ficaríamos só no conhecimento, na habilidade? Será que não está nos faltando atitude? Vamos para a parte burocrática. Meus irmãos, nós, na condição de mestres instalados, assim, publicamente reconhecido em nossa ordem, nós temos as nossas responsabilidades diante das nossas hierarquias superiores. GOB, GOB-RJ, não é isso? Mas a instituição que, independente de sermos veneráveis, nós temos sobre a nossa administração uma entidade civil, uma entidade de responsabilidade civil. Nós precisamos ficar atentos, bastante atentos, com relação a essa parte da legislação burocrática da vida profana. Nós precisamos observar quais são as nossas responsabilidades diante da sociedade civil em função daquilo que nós presidimos. Como é que está o nosso estatuto? Como é que está o alvará de localização? Qual foi a prevenção diante da legislação municipal que o gestor ou os gestores dessa loja
se preveniram em relação à segurança pública? Como é que está o bombeiro? Bombeiro não o hidráulico, mas o bombeiro de incêndio e pânico. Como é que nós estamos em relação à nossa inscrição no ente público federal? Como é que está a questão dos seguros? Nós, irmãos, estamos precavidos diante de um possível problema em nossa loja e que a nós, no futuro, gestores, podemos ser responsabilizados por ausência dos primeiros socorros a um irmão que ali foi cometido de um mal súbito? Entre nós resolvemos. Mas e a família desses irmãos? Como é que fica? Isso não vai acontecer, meus irmãos, porque nós temos que tomar as providências. Nós precisamos ficar atentos e agir. Como eu falei ainda há pouco, o nosso ato de subordinação ao ente GOB e ao GOB-RJ, eu não tenho dúvidas que quando, do momento em que for autorizado a nós recebermos aqueles irmãos sem riscos de contaminação, sem risco de uma consequência maior em função da sua condição clínica, porque bem foi dito que a média da idade dos nossos irmãos ultrapassa a 60 anos. Essas entidades superiores, tão bem administradas, vão nos orientar do que nós temos que fazer. O irmão André, o poderoso irmão André, ainda há pouco falou dos protocolos que estão por vir e que nós temos que seguir à risca, para não ser embutido a nós, gestores de loja, essa possível responsabilidade. Agora, tirando essa parte de prevenção em relação a essa pseudo-crise, que não vai acontecer, porque nós já sabemos que ela existe e vamos nos precaver quanto a ela. Os irmãos, as características dos nossos irmãos em relação ao futuro das nossas reuniões, as frequências, características estas que são das mais diversas subjetivas, diante do perfil que é o objetivo. Como é que o irmão aparenta ser diante da sua responsabilidade com a loja e de que forma que efetivamente ele é? De que maneira nós vamos motivá-los a se fazer presente na sustentação de nossas colunas, em função de que a grande maioria desses irmãos são portadores de maus clínicos que não podem correr esse risco? Como nós vamos manter as nossas futuras reuniões? Isso tudo nós temos que avaliar. A questão da comunidade que vivo ou convivemos. Como é que o irmão está preocupado com o outro? De que forma que nós podemos parar de pensar no eu e começar a pensar no nós? Essa crise, se é que ela existe hoje, preventivamente não acontecerá, porque ela está servindo como aprendizado. A loja Joaquim Gonçalves Ledo, nesses últimos meses, tem se mantido fechada. Nós temos feito reuniões através de videoconferências, reuniões administrativas, e que,
diante da nossa permanente frequência semanal, irmãos estão doentes de saudades. Doentes de saudade. O visível, a vê-los, nós estamos vendo, mas eu tenho certeza que nós estarmos ali semanalmente, naquele ambiente, em loja, e não no prédio, e sim em loja, essa ausência está causando um grande mal à maioria dos irmãos, não só da Joaquim Gonçalves Ledo, mas como de toda a comunidade maçônica. Com relação à continuidade de nossas reuniões, de nossa ordem, ontem eu assisti o irmão Múcio falar dos projetos futuros para que novos irmãos ingressem na ordem. Não é? Solução nós temos. Solução nós temos. Mas como é que nós vamos conseguir fazer essa transição diante de irmãos zelosos que nós temos e em função de uma grande massa que está por vir, que tem comportamento, pensamento e atitudes diferentes? Eu sou inteiramente a favor. E o que eu estou tentando passar para os irmãos aqui que participam deste evento não é a resistência, e sim pensar, porque sem eles nós não vamos continuar existindo. Nós precisamos pensar, nós precisamos reformular a cabeça, nós precisamos aumentar a peneira. Porque para muitos, ou até mesmo para mim, que há 5 anos, 2 anos, ou há 1 ano atrás, que hoje completa, o que era errado, hoje eu já dou meio certo. Essa é a geração que está por vir. Uma geração que está por vir, que jovens com seus 30 anos não têm vida econômica e financeira própria. Ainda estão em suas casas vivendo às custas dos seus pais. O que para eles é conceituado como bons costumes? Tudo isso nós sabemos. Tudo isso nós sabemos. Então, o tempo da crise não pode existir. Não pode existir. Porque nós sabemos do mal que está por vir, sabemos do antídoto que precisamos ter para evitar esta crise. O que nós precisamos fazer é agir. É agir. A nossa jurisdição, que hoje que está sobre a coordenação do nosso irmão Carmo, se vê privilegiada diante da assistência que ele nos dá. O irmão Carmo é um irmão presente, é um irmão que ajuda, é um irmão que acolhe, é um irmão que dignamente representa o GOB-RJ diante das lojas que foi dado a ele a responsabilidade de se fazer presente. E as outras jurisdições? Eu não sei. Eu não sei. Não estou dizendo que não faz. Só que nós não tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho das outras lojas. Qual é o atrativo que nós podemos dar para a sociedade em relação à maçonaria? O que é a maçonaria para a sociedade? A maçonaria é o quê?
como toda categoria, como toda organização, como toda entidade, reúne seres humanos de bons e de caráter duvidoso. Não quando iniciado, porque para ser iniciado passa pelo crivo. Mas depois de iniciado, posterior à iniciação, o que esse irmão está fazendo diante da sociedade para preservar e para zelar essa entidade que soma aí muitos, centenas de anos, quase milhares de anos. Isso tudo nós temos que ver, nós temos que observar, nós temos que estar atentos. A questão financeira das lojas é um problema, foi dito pelo irmão de Macaé. Quem é que não tem dificuldade hoje de cumprir com os metais? Mas interessante, este mesmo irmão que quer estar naquele ambiente, inclusive que ajudou a construir, que contribuiu até uma determinada data para que aquilo ali se manteve, se materializasse, hoje está com dificuldade. Mas a vaidade desse irmão não permite que ele chegue para a administração e fale assim: meu irmão, vocês pagam uma pessoa para limpar a loja. Eu não estou podendo contribuir com os meus metais. Isso é uma maneira que eu posso ter de ajudar. Meu irmão, a janta. Eu não posso colaborar financeiramente com os meus metais, mas eu posso contribuir com a janta. Pasmem, a maioria das lojas vão dar os gêneros alimentícios. Mas vaidade. É duro, é muito duro, é muito duro, muito duro. Hoje, eu confesso aos senhores e agradeço ter tido o privilégio de estar na condição de venerável mestre da loja Joaquim Gonçalves Ledo. Loja essa que eu tenho um orgulho muito grande de lá ter sido iniciado, lá ter sido elevado, e hoje estar na condição de venerável mestre. Tenho um orgulho muito grande de estar lá. Mas é muito difícil. É muito difícil. Eu fico imaginando a dificuldade que o irmão André e o irmão Aildo e todos os membros que compõem seu escalão de gestores, que não é diferente, só que aumenta a proporção. Na festa, todo mundo quer sair na foto. Todo mundo quer sair na foto. Apagou as luzes, ninguém quer saber se a loja está limpa. Ninguém quer saber. Essa dificuldade que os irmãos narraram em relação à pandemia, ao acesso à loja, nós já vivemos isso no estado do Rio de Janeiro. Antes da pandemia, a nossa preocupação era a segurança. Era a segurança. O vírus é invisível, mas a bala é visível. E a maioria das nossas lojas são sediadas não em área de risco, mas em regiões pouco movimentadas. Isso nós já vivemos e contornamos. E vamos contornar. Basta que nós façamos o nosso dever de casa, assim como o irmão Aildo e o irmão André estão fazendo. Irmão André, eu espero ter colaborado e qualquer coisa eu estou à vossa disposição. Muito obrigado, irmão Cláudio Vieira.
Muito obrigado a todos. Vai aí um contraponto a todas as visões dos outros veneráveis. Talvez em prestígio também a visão do nosso irmão Robson, da dificuldade do cargo. Eu disse ontem aqui, o irmão Robson estava presente, muitos querem o cargo, poucos querem o encargo, e o cargo é bem pesado. E por isso eu chamo o nosso irmão Gabriel Zéfiro, o último debatedor da noite, para nos abrilhantar com a sua visão sobre o veneralato e a atual condição do nosso país. Meu irmão Aildo, grão-mestre, meu irmão André, demais irmãos, é uma grande honra para mim estar fazendo parte desse evento. E, primeiro, eu acho que a gente tem que registrar a natureza desse evento, o que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui tem um nome estratégico. Isso aqui se chama pauta positiva. O Grande Oriente do Rio de Janeiro, hoje, tem, sem dúvida, uma pauta positiva, uma ação positiva, algo que nos empurra para frente. Quer dizer, mesmo com a pandemia, estamos nos reunindo, há uma ação, estamos fazendo algo, estamos conversando, estamos discutindo. Se não fosse a pandemia, eu tenho certeza que estaríamos em pessoa, apertando as mãos, todos nos conhecendo, mas a pandemia exigiu que fosse assim. E a verdade, meus irmãos, é que é na crise que surgem as lideranças. Eu espero que essa crise firme a liderança que hoje está lá no GOB, irmão Aildo, irmão André, que vai ser uma liderança para sempre. Porque, repito, é na crise que surge a liderança. Meus irmãos, olha só, eu estou aqui representando as lojas do Lavradio e devo dizer que fico muito feliz com a iniciativa de chamar as lojas do interior, veneráveis do interior. Eu conheço todas as cidades que estão aqui representadas, não conheço nenhuma loja especificamente, creio que só de Paraty, sou irmão de Paraty, se a loja dele ficar na Rua da Maçonaria, eu uma vez fui lá, vi a loja, tirei uma fotografia da loja, se é essa, mas realmente era um domingo, portanto estava fechada, mas eu fiquei encantado com a loja, porque eu costumo dizer, e eu acho até que talvez com exagero, que a verdadeira maçonaria está no interior. No interior, a maçonaria é pujante, todo mundo se conhece, ela age na cidade, ela é muito mais presente. Eu vi isso lá em Teresópolis, que eu frequentei a maçonaria de Teresópolis muitos anos e vi o quão pujante é a maçonaria lá na Serra, não só Teresópolis. Petrópolis, Friburgo, quando teve aquela infelicidade, estamos vivendo crise, essa não é a única crise. Em 2011 tivemos aquela enchente lá em Teresópolis, eu tinha casa, eu estava lá, e eu vi o que a maçonaria de lá e do Brasil inteiro fez com Teresópolis. Na verdade, a maçonaria, pelo que eu vi lá e estou vendo agora aqui, a maçonaria ela costuma dar uma resposta imediata quando há algum problema. Peguem a história do Brasil, desde a independência, não é à toa que a maçonaria está sempre envolvida em alguma mudança. Nós temos um poder muito grande de autorreunião, de nos resolvermos e lutarmos em conjunto. E é o que essa pandemia pode exigir de nós. Mas é claro que antes da maçonaria cuidar da sociedade, digamos assim, ela tem que cuidar dela mesma. E cada loja tem que cuidar de si. E pelo que eu tenho observado, todos estão dando o seu jeito. A minha loja, toda quinta-feira, nesse horário, hoje, obviamente, eu não estou lá, nós fazemos uma sessão de videoconferência em que os irmãos participam, todos nós conversamos sobre os problemas que nós temos individualmente, a situação da loja, o que nós vamos fazer. Essas sessões de videoconferência da loja, elas começaram a ocorrer mais ou menos um mês depois que toda essa bagunça começou. Porque ninguém sabia o que ia acontecer de verdade, né? Tava bom, vai voltar, não vai. Quando a gente viu que não ia ter jeito, que essa situação ia perdurar, nós temos um jeito. Nos reunimos toda quinta-feira direitinho, conversamos. E a minha loja deu uma ênfase especial a se preocupar com aqueles que fazem parte, com os nossos irmãos que estão no dia a dia. Minha loja tem irmãos que estão há 57 anos na maçonaria. Minha loja tem irmão de 80 anos, 78 anos,
que, é claro, estão no grupo de risco, que tem que ser cuidados, e no futuro, quando nós voltarmos, o que a gente vai fazer, nós vamos ter que considerar isso também. Eu acho que toda loja vai ter que considerar essa realidade. Uma coisa é um irmão de 30 anos, são até raros. Outra coisa é um irmão de 78. E, para isso, nós vamos esperar, e nós já combinamos entre nós, que nós vamos esperar e seguir estritamente as recomendações, aliás, as determinações do Grande Oriente. Nós estamos confiando nessa liderança para dizer, olha, vamos fazer tal e qual, vamos fazer desse ou daquele jeito. E essas ordens, essas determinações virão no momento oportuno. Então, o que eu vejo é isso, é todo mundo dando seu jeito, a maçonaria seguindo em frente, a prova disso é que estamos aqui. Agora, algumas preocupações que são da minha lógica me parecem óbvias. Primeiro, a questão dos metais. A questão dos metais, nós pedimos o seguinte, quem pode pagar, paga. Quem não pode, vamos resolver depois. É assim que nós nos ajeitamos desse jeito. Então, a maioria está pagando. E aqueles que não estão pagando, e as pessoas nem sabem, os irmãos nem sabem quem são, mas já foi resolvido, é só, gente, exatamente para evitar aquele problema da vergonha, que quer que seja. Ó, gente, quem não pode pagar, quando acabar isso tudo, nós vamos sentar e vamos resolver. Porque, meus irmãos, desemprego, muita gente falindo, a maçonaria, quem compõe a maçonaria? Classe média, na sua maioria. É comerciante, empresário, profissional liberal, parados. Então, é claro que está tendo uma dificuldade de poder enfrentar, de poder suportar os gastos financeiros. O cidadão, muitas vezes, tem que redirecionar o seu esforço financeiro para um outro lugar. Então, eu acho que essa paciência, nesse momento, é fundamental. E eu acho que todas as lojas devem ter aprendido uma coisa, tem que ter reserva. Você tem que ter uma reserva financeira. Se você não tiver uma reserva financeira, você tem que pagar a luz. Nós não. Nós só pagamos o aluguel e mais os encargos do Grande Oriente. Nós temos que pagar o aluguel, os encargos do Grande Oriente. Se não tiver uma reserva, não dá, não tem condição. Então, me parece que isso é algo fundamental. Nós aprendemos com isso. Agora, eu vejo outras lojas, porque a minha sessão, por exemplo, na loja, não é ritualística. A única coisa do ritual que a gente pede é passar o tronco. Quem puder, vai lá e deposita na conta da loja. Isso é fundamental. Mas eu participo de uma reunião numa loja em São Paulo, que o meu segundo vigilante é o Venerável, loja Estrela do Nilo, se não me falha a memória. Participei de videoconferência, não conheci na videoconferência. Ah, Gabriel, participa lá, vai ter um debate interessante sobre o teu assunto. Eu fui e fiquei. O que eles fazem? Eles estão dando instrução aos aprendizes por videoconferência. O aprendiz lê o seu trabalho, apresenta o seu trabalho, os mestres discutem o trabalho com ele e seguem em frente. Quer dizer, eles estão fazendo, na verdade, um grande tempo de estudos na videoconferência. Achei essa uma possibilidade muito interessante. Como a minha loja, infelizmente, não tem aprendiz, e isso é terrível, né? A maçonaria é como um jardim. Uma loja sem aprendiz é como um jardim sem flores. E aí o irmão, acho que foi o irmão Piso, que tocou nesse assunto, eu acho que o pós-pandemia é a discussão disso. Nós estamos com uma faixa etária avançada e não há iniciações. Na minha loja, acho que não há 3 anos, algo assim. Porque não há candidatos. Não há candidatos. Eu vejo um desinteresse. Tudo que está acontecendo, essa imensa bagunça que esse país transformou, dificulta muitas coisas. Mas me parece que está caro. Se você pega os emolumentos, mais o que a loja eventualmente exige, minha loja está dividindo em 10 vezes. Aliás, minha loja está começando a dizer o seguinte, olha, paga do jeito que você puder. E ainda assim, nós temos essa dificuldade. Nós precisamos de uma renovação de quadros, só que com os cuidados necessários. Com os cuidados necessários. Nós não podemos descuidar da escolha correta, da escolha positiva. Não pode entrar qualquer um. Nem todo mundo pode ser maçom. Por isso é que nós temos
a investigação social. Mas eu acho que isso tem que ser um foco. Quando você cria um foco, você melhora, você chega lá, você aumenta as possibilidades. O irmão Piso também falou uma coisa importante, que é o problema da evasão. A evasão é preocupante. Nesse momento da tal da pandemia, talvez haja uma evasão em decorrência de problema financeiro. Talvez. E aí eu acho que a loja tem que dar um jeitinho. Nós temos que dar um jeitinho quanto a isso. A loja ou o Grande Oriente, como é que a gente pode fazer para resolver esse problema momentâneo? Vamos resolver um problema de cada vez. Esse problema vai surgir, creio eu. Mas, fora esse detalhe, me parece que a evasão vai diminuir. A evasão vai diminuir. Por quê? E aí, não vamos tocar no passado, mas um fato. Briga, discussão, briga. As pessoas vão embora. Eu digo lá na minha loja, eu acho que é a realidade de todo mundo. Você fica num lugar no qual você entra, participa e sai melhor. É indispensável que o maçom vá à sua loja, participe do ritual, seja espiritualizado, o que quer que seja, é um momento de paz, ele tem que sair melhor da loja. Se ele sai pior, uma hora ele não volta mais. Então, na hora que pacificou, e me parece indiscutível que essa administração estadual e federal tem como ponto nodal, um ponto de honra, a tranquilização do ambiente maçônico, eu creio que a evasão vai diminuir. Eu tenho certeza que a evasão vai diminuir. E gente que saiu vai voltar. Na minha loja, gente que saiu está voltando. Tudo é ambiente. Tudo é ambiente. Pouco a pouco, nós vamos estabelecendo o princípio de Darwin. Ou se adapta ou perece. Nós temos que nos adaptar a esse momento. Haverá características muito peculiares, como essa, por exemplo, do problema do pagamento, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos ter problema em relação a isso. Esse problema demandará uma solução imaginativa, tanto para a loja quanto para o Grande Oriente. Eu imagino que loja pode, eventualmente, ficar inadimplente, e não é do interesse de ninguém que a loja bata a coluna, nós temos que verificar bem o que nós temos que fazer, mas estamos nos adaptando, estamos seguindo em frente, estamos indo, nós estamos caminhando. Apesar, e aí vem o aspecto social, que é inevitável, nós estamos dentro de uma sociedade, apesar do pânico que se instaurou. Instaurou-se um pânico nesse país como nunca se viu antes. É claro que tem que se tomar cuidado, é claro que a situação é grave, é claro que se tem até que ter medo. O medo gera prudência, o pânico paralisa. Gerou-se um pânico terrível. Pânico ao ponto de você falar assim, eu acho que daqui a 3 meses vai estar tudo bem. Genocida, alguma coisa assim. Há 3 meses atrás, 4 meses, imaginava que ia ter uma pandemia, não sei o que, ninguém imaginava. Ninguém também imagina o que vai acontecer daqui a 3 meses. Fala assim, efeito manada, aí tem gente que diz que só quando a vacina chegar é que vai melhorar. A humanidade teve dezenas de pandemias antes de existir vacina. Está todo mundo aí. Venceram-se as pandemias. Há um momento em que o vírus diminui de intensidade. Eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe. Agora, nós temos que olhar com alguma esperança. Esperança não é feio. Otimismo não é feio. Otimismo não é desprezar quem está sofrendo, quem morreu ou quem ficou doente. O otimismo é andar para frente, nós temos que olhar para frente. Esse evento é uma chance que nós temos de dizer, olha só, nós estamos unidos, nós vamos continuar unidos, cada um de nós nas nossas lojas vai vencer esse problema, vai enfrentá-lo com a força que tem, com as forças que tem, do jeito que pode, mas nós vamos seguir. E o Grande Oriente nos orientando. Por isso é que ele é o Oriente. Ele orienta, não é? Quando alguém está desorientado é porque não tem Oriente. Hoje nós temos Oriente, o Oriente vai nos orientar. Então, meus irmãos, eu concitaria a todos a experimentarem um pouco de esperança e de otimismo. Rezar por tudo, todo mundo que se foi, todos que estão sofrendo,
tomar os cuidados necessários, ficar em casa quem tem que ficar em casa, são coisas diferentes. Não estou dizendo para ninguém não ter cuidado, tem que tomar todos os cuidados, mas olhar as coisas com um pouco de otimismo. Vamos seguir em frente. Vai acabar, vai dar certo. Bom, era isso que eu tinha a dizer, não vou ficar nos 10 minutos, porque todo mundo já falou muita coisa, ficar chovendo no molhado não vale a pena. Muito obrigado, espero que todos estejam bem, que todos fiquemos bem, espero que todos nos encontremos novamente em circunstâncias melhores, e melhor ainda, em pessoa. Em pessoa. Adorei a ideia de Paraty, foi muito a Paraty. Paraty, nossa, adoro Paraty. Aí, já que tem mais um tempinho, aquela loja é sensacional. Eu tirei a foto da loja, uma loja que fica na Rua da Maçonaria, é um negócio fantástico, né? Só em Paraty mesmo, que isso é possível. E todas as outras lojas do interior que realmente são exemplo de participação. Então, meus irmãos, boa noite, muito obrigado por ter aqui me aturado e vamos em frente. Obrigado, meu irmão Gabriel Zéfero. Também quero agradecer ao nosso irmão André Fontes, nosso irmão Robson Piso, nosso irmão Elmair Marques de Oliveira Júnior, o nosso irmão Wilson França e o nosso irmão Cláudio Vieira Santos, que trouxeram cada um, da sua forma, as suas visões e as suas experiências em suas lojas, para que pudéssemos todos nos ver nessa situação que vocês estão, né? Cada um de nós aqui, ao ouvir cada um de vocês, estava fazendo a correlação do que acontece com as nossas lojas. E, assim, foi um momento muito legal mesmo. Muito obrigado a vocês seis, né, pelas apresentações. Meus parabéns, porque foram todos muito bem. Bom, antes de solicitar ao nosso eminente grão-mestre que faça o encerramento do nosso dia de hoje, do nosso ciclo de debate, eu queria lembrar a todos que amanhã nós teremos como debatedores o nosso poderoso irmão Ademir Cândido, grão-mestre-geral adjunto do Grão-Mestre do Brasil, nosso João Ricardo, médico, vereador pelo estado, no município do Rio de Janeiro, deputado estadual da PAEL-RJ. João Ricardo tem uma história maravilhosa de superação durante o Covid. Ele foi acometido por essa doença, ele saiu dessa doença e ele está em hospital de campanha lutando pela vida dos doentes pelo Covid-19, e também o nosso querido irmão Antônio de Deus Gavioli Júnior, que tem nos abrilhantado esses dias todos. Gavioli, estou aqui ansioso por te ouvir amanhã. E, por fim, nós estamos todos ansiosos por ver o encerramento que vai nos proporcionar o nosso eminente grão-mestre Aildo Carolino. Aildo Carolino, a palavra é sua. Neste momento, eu cumprimento nosso poderoso irmão André Luiz Rosa, nosso grão-mestre adjunto, que muito tem feito para o engrandecimento do nosso Grande Oriente estadual, GOB-RJ. Cumprimento também o poderoso irmão Marco Aurélio, mediador nesse evento. Cumprimento ao nosso grão-mestre honorário, irmão Eduardo Gomes de Souza. Cumprimento também aos poderosos irmãos Quelete, grão-mestre adjunto do GOB São Paulo, bem como Gavioli, secretário de gabinete do GOB São Paulo, através dos quais eu cumprimento a todas as autoridades que estão nos assistindo nesse momento, participando desse evento bastante interessante. Eu gostaria agora de dar um cumprimento muito especial aos nossos debatedores, aos veneráveis mestres, Elmair, Robson, André, Wilson,
Cláudio e Gabriel Zéfiro. Através desses veneráveis mestres, eu cumprimento muito, mas muito especial, um cumprimento muito especial a todos os veneráveis mestres da nossa jurisdição. Vocês, meus veneráveis mestres, que não estiveram aqui participando do debate diretamente, vocês foram muito bem representados, mas com certeza vocês terão outras oportunidades para que vocês possam estar aqui conosco, se fazendo presente e representar as suas lojas ou regiões. A todos os demais participantes, o nosso abraço por estar aqui conosco. É um momento extremamente especial para mim, porque eu entendo que, sempre disse, não é agora, que a principal liderança da maçonaria está exatamente nos nossos veneráveis. Os nossos veneráveis são as principais lideranças da maçonaria brasileira. E, em especial, muito especial, o que nós consideramos são os nossos veneráveis aqui da nossa jurisdição, que muito nos representam, cada um à sua maneira, porque cada loja, cada região tem sua característica própria, ou cultura, como eu costumo dizer, própria. Então, nós devemos observar a cada uma dessas lojas em particular. Cabe a nós traçar objetivos de modo geral, não particular, mas de modo geral, porque o particular pertence a cada loja, em razão, como já dissemos, das suas características próprias. Pois bem, hoje nós estamos aqui com 6 debatedores veneráveis, que nós poderíamos dizer o seguinte: hoje nós estamos aqui participando de um evento que nós podemos chamar a Noite dos Veneráveis, e que é muito especial para todos nós. E eu vejo, cada um teve uma visão bastante interessante, mas eu sou muito otimista. É claro que nós não seremos o mesmo, a maçonaria não será a mesma. Mas eu não vejo nada de negativo. É exatamente, já se dizia, existe uma frase mais ou menos o seguinte, que tudo que está ruim é para melhorar. Tudo que está ruim é para melhorar. Então, é no tempo de crise que nós devemos buscar alternativas para a superação da crise. E, com certeza, a gente acaba encontrando essas alternativas para fazermos as coisas melhores, sermos melhores. Olha só, sermos melhores. E essa crise, ela chegou para dizer assim: olha, você precisa ser um melhor maçom, o melhor pai, o melhor irmão, o melhor amigo. Você tem que ser mais solidário. Você tem que ser aquilo que o momento exige de você. Ou, mais do que isso, aquilo pelo qual você foi despertado ao ingressar na maçonaria. Quando nós ingressamos na maçonaria, nós somos despertados para tal, para sermos alguém diferente, uma pessoa melhor. E, de repente, a maioria de nós esquece. Diante dos problemas, nós acabamos esquecendo. E essa pandemia veio exatamente para nos despertar, nos chamar a atenção. E aí nós voltamos um pouco, até mesmo, para falar sobre essa administração de loja em tempos de crise, e também e também o ciclo de debates, olha só, união e comprometimento. Esse momento é mais do que nunca voltado para a união. Mais do que nunca voltado para a união.
pode não ser aquela união que nós pregávamos lá atrás, quando nós estabelecemos esse mote para a nossa campanha. Mas é uma união muito especial. Somente a união integrada dos irmãos, evidentemente, de cada loja, de Percy e de todas as lojas junto com o Grande Oriente do Brasil no estado do Rio de Janeiro, é que nós teremos condições de darmos um salto de qualidade. Um salto de qualidade ou de um comportamento, talvez, mais responsável e mais sólido para a nossa sociedade maçônica. E, para isso, nós precisamos entender que as lojas, e eu entendo assim, que as lojas do interior têm muito mais possibilidades de crescimento do que as lojas da cidade, do centro ou do grande centro. A possibilidade das lojas do interior, por quê? Porque a maçonaria deve ser levada em conta a possibilidade de união, de integração, de solidariedade, de estar juntos sempre, a família maçônica. E o interior tem isso. É claro que varia de cidade, de interior, de região para região. Mas as lojas do interior, normalmente, elas tomam para si todas as possibilidades de reuniões daquela sociedade, não só do seu corpo, não só do seu quadro de obreiros, mas dos seus familiares e amigos. Quando a gente fala na dificuldade de crescimento, a evasão, e que a gente através de uma ponta, através de um movimento institucional que vem do Grande Oriente do Brasil e passa para o Grande Oriente estadual, e que nós levamos às lojas, aquela chamada manifestação de interesse, alguém que diz, olha, eu gostaria de ingressar na maçonaria, e que é levado às regiões que são, naturalmente, elas são buscadas, são peneiradas, e, eventualmente, podemos ter uma ou outra região que pode não ser tão aquinhoada, e outras regiões com mais sorte, recebendo um maior número de possibilidades de ter candidatos. Quer dizer, na verdade, não chega a ser um candidato. O candidato seria a partir do momento da sua oficialização. Ali é tão somente uma apresentação, porque tudo ficará por conta das nossas lojas. Então, nós precisamos ter em conta as boas relações, isso para manter o nosso quadro, as boas relações com a sociedade local. E, para isso, precisamos criar alternativas de encontros sociais. A loja precisa se apresentar à sociedade. A loja precisa dizer, olha, a maçonaria tem princípios muito especiais. A maçonaria é muito especial. A maçonaria, ou os maçons, não comem criancinha, mas oferece alternativas de vida, uma melhor vida, um comportamento mais de acordo com aquilo que a sociedade espera. Se nós fizermos as nossas lojas, por um lado, buscar alternativas para manter o seu quadro, para reter o seu quadro de obreiros, oferecendo, estimulando participação em eventos, em palestras, não importa como. Esse momento pode ser
muito interessante, porque nós estamos desenvolvendo o quê? Essa possibilidade de encontros virtuais. Então, se a loja fizer isso, instruções, companheirismo, fraternidade, harmonia, é claro que eu vou ter sempre vontade de ir sempre à minha loja, participar daquele encontro, daquela minha reunião das sessões. Se eu vou e não encontro, como foi dito aqui, aí eu desisto, eu não vou. Bom, então nós temos esse lado, que é a necessidade de nós, as lojas, reter esses irmãos lá. E, por outro lado, nós estamos oferecendo a possibilidade de ampliar o seu quadro de obreiros. Estamos oferecendo a oportunidade. Então, nós precisamos exatamente levar isso em conta. Então, me parece que esse é o caminho. O caminho seria o encontro das águas, mas para que nós possamos efetivamente ter um crescimento substancial de que nós precisamos, sobretudo nesse momento. Nós tivemos uma dificuldade agora bastante grande nesse ano de 2020, que nós tínhamos, nós, Grande Oriente Estadual, um planejamento de oferecer, não é de oferecer, de colocar à disposição, na verdade seria oferecer mesmo, talvez o termo correto, porque nós entendemos que a educação e a cultura maçônica, ela se faz necessário para a nossa evolução, o crescimento da ordem e, sobretudo, o nosso aperfeiçoamento, é claro. E nós nos propusemos a isso. E fizemos um planejamento para realizar vários seminários regionais. E aí, tendo em vista essa pandemia, a gente teve que suspender, né? Nós abortamos esses seminários, pelo menos os seminários presenciais. Então, nós não temos, este ano, não. Mas, por outro lado, estava no nosso plano de gestão a criação de um sistema de ensino maçônico à distância. Com essa pandemia e o abortamento dos seminários, nós estamos desenvolvendo esse nosso projeto, antecipando, para nós oferecermos aos nossos irmãos, às nossas lojas, de toda a nossa jurisdição. Então, vejam vocês, de certa maneira, não haverá prejuízo. Em breve, nós estaremos oferecendo uma plataforma em que os irmãos da nossa jurisdição vão poder participar de seminários, de minicursos, de palestras, enfim, e nós vamos, com certeza, continuar juntos, porque somente juntos, unidos e em harmonia, é que nós teremos condições de elevar o nosso Grande Oriente do Brasil no Estado de Janeiro ao patamar que lhe é merecido. Eu agradeço muitíssimo aos irmãos, aos veneráveis mestres, que trouxeram suas visões distintas, mas muito importantes e interessantes aqui para todos nós, que com certeza essas visões e entendimento já estão nos levando a uma reflexão profunda sobre o que vocês falaram aqui, e muito de bom, mas muito de bom, nós iremos aproveitar. Então, muito obrigado pelo que vocês nos trouxeram. Obrigado por vocês estarem aí nos acompanhando, nos assistindo e nos apoiando naquilo que for verdadeiramente importante para a maçonaria. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de vocês nos aconselhando, acompanhando, sugerindo, e dizendo, olha, isso não é bem assim, não está certo, ou então o caminho é esse. Nós precisamos de vocês. Nós queremos que vocês participem conosco nessa caminhada, porque é uma caminhada que o Grande Oriente do Brasil no Estado de Janeiro está fazendo, embora não tão visível aos olhos de quem está lá fora, mas com certeza daqui a pouco vocês vão
apesar de nós estarmos falando sempre, mas vocês vão ficar surpreendidos com aquilo que nós estamos fazendo aqui, fazendo para quem? Fazendo ou tentando fazer para todos os irmãos da nossa jurisdição, não só para dos grandes centros, mas também para os irmãos do nosso interior. Até porque eu sou suspeito, porque como eu sou interiorano, eu sou matuto, então aí nós temos que fazer. Mas muito obrigado a todos. Eu devolvo a palavra para que possa, então, ser encerrado esse evento de hoje. E ficaremos na expectativa para o dia de amanhã. Muito obrigado, meu eminente. Mais uma vez, meus parabéns pela sua intervenção. Eu espero que ninguém tenha ficado chateado pelo fato de termos hoje 2 campistas palestrando, né? Afinal de contas, um deles é o nosso eminente grão-mestre. E nessa dimensão, mais uma vez, agradecer a presença de todos, mais uma vez, parabenizar aos que debateram conosco, lembrar a todos que amanhã nós teremos nosso poderoso irmão, grão-mestre-geral adjunto Ademir Cândido, nosso irmão João Ricardo, deputado estadual pela PAIO-RJ, vereador pelo município do Rio de Janeiro, e o nosso querido Antônio de Deus Gavioli Júnior, que nos abrilhanta, que está presente aqui conosco, secretário de Gabinete de São Paulo. Eles estarão falando sobre ciências, desenvolvimento tecnológico e econômico no atual cenário maçônico. Uma boa noite a todos, que o grande arquiteto do universo guarde a todos nós e nossas famílias, e amanhã, o último dia, contamos com a presença de todos aqui. Uma boa noite. Boa noite, meus amados irmãos. Saúde e paz para todos aí. Boa semana, hein? Boa noite. Boa noite, Antônio. Marcos. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Prazer. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Kelete, meu irmão Kelete, estou precisando... Boa noite, Antônio. Marcos. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite a todos. Diga, Marco. Tirou já, Kelete? Já está fora. Ok. Boa noite a todos. Cancelando a sala. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã. Gavioli, se preparem. Pode deixar. Até.